Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando esse nosso segundo bimestre com a nossa aula de expansão de história, o espaço vital, o expansionismo alemão e a Segunda Guerra Mundial, desse primeiro bimestre dessa aula número 1. Então nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial, o expansionismo alemão, compreender as implicações da política de apaziguamento dos países europeus para o expansionismo alemão que levou à Segunda Guerra. Analisar a retórica do espaço vital, relacionando as ações do expansionismo territorial da Alemanha nazista. Então vamos tomar nota. E vamos para o próximo slide. Lembrando que a habilidade é a EM13CHS503. Então, nesse primeiro momento, nessa técnica todos falam, Gulliver em Lilliput. Dizeres: ei moço, o senhor está me pisando no calo. Arthur Neville Chamberlain, primeiro-ministro britânico. Charles de Belmonte, Benedictus Vasquez, publicado na Folha da Noite, 21/3/39. Notadamente, a figura gigante no centro da imagem é uma caricatura de Adolf Hitler, debruçado sobre o mapa da Europa. Nós temos os países aqui europeus. O que é possível inferir sobre a representação? Qual é a crítica apresentada? Quais são as figuras em seu entorno? Que hipótese você levantaria acerca do incômodo britânico? Então vamos aí analisar essa situação.
Então, o que é possível inferir sobre a representação? Qual a crítica apresentada? Quais as figuras em seu entorno? Que hipótese você levantaria acerca do incômodo britânico? Então, foram as discussões que vocês fizeram nesses slides como temática. Condições do Tratado de Paz. O Tratado de Versalhes, por exemplo, assinado após a Primeira Guerra Mundial, vocês se lembram que no outro bimestre nós vimos o que foi a Primeira Guerra e o desdobramento e como a guerra se encerrou e quais foram as implicações que aconteceram. Provocou para os vencidos, entre outras consequências, perdas territoriais, perdas de colônias e obrigatoriedade do pagamento de indenização, finalizado em 2010, além de ter gerado um forte sentimento de humilhação nacional. Ao mesmo tempo, não trouxe solução para os problemas relacionados ao direito de autodeterminação dos povos. Então, não trouxe um solucionamento. Então, vamos fazer aí, copiar a parte mais essencial. A Grande Depressão, né? A crise intensificou o nacionalismo econômico e também favoreceu a implementação de regimes totalitários na Europa, ao abalar a crença na eficácia do regime democrático e liberal, particularmente na Alemanha, onde os nazistas chegaram ao poder em janeiro de 1933. Nesse país, uma das soluções para os efeitos da Grande Depressão foi o rearmamento, o qual se seguiu uma política expansionista e militar agressiva. Nós temos a política de apaziguamento, que entendia como atitude de aceitação por parte das potências como França e Grã-Bretanha, a política expansionista empreendida por Alemanha, Itália e Japão. Mas isso daria um grande problema depois, né? Na aceitação, na vivência sobre esta situação.
E agora virem e converse. Observe a caricatura austríaca, fonte da inspiração da charge brasileira de Belmonte. Leia os fragmentos de texto nos slides a seguir e elabore hipóteses sobre os questionamentos abaixo. Na imagem, alguns dirigentes europeus discutem diante de um imenso Hitler deitado no meio da Europa. Governantes franceses brincam de revezamento no cargo, assim como o primeiro-ministro britânico discute com o secretário das Relações Exteriores, Halifax, sobre a postura de Hitler. Qual a impressão é dada pela caricatura acerca da política externa nazista? Ela é retirada pelo texto 1? Qual é o ponto sobre a política imperialista dos países europeus trazidos pelo texto 2? Explique. Então, dê um print nesta tela, vou deixar um minuto para vocês anotarem, dê um print e depois nós vamos para a caricatura e depois teremos os textos para análise. Esta é a caricatura, gente. Vamos prestar bastante atenção.
E agora os textos. Texto 1. O início da guerra, o apaziguamento. Texto número 2.
E agora a correção. A militarização e expansionismo alemão. Em março de 1938, Hitler realiza um antigo projeto anexando a Áustria e a Alemanha. Em seguida, voltou-se para os Sudetos, região da Tchecoslováquia, onde viviam cerca de 3 milhões de pessoas de língua alemã. Diante do protesto da França e do Reino Unido, realizou-se em setembro um encontro internacional em Munique. A teoria nazista do espaço vital justificava essa pretensão de Hitler como anexação à Áustria. Além disso, os Sudetos estavam importantes indústrias das bases tchecas. Assinatura do Acordo de Munique, né, com esta questão da política do apaziguamento. E aqui o pacto de não agressão e cooperação econômica entre Hitler e a União Soviética. Vamos fazer a leitura desse slide.
E aqui a Segunda Guerra Mundial na Europa, os países que foram invadidos e anexados, toda a crueldade da invasão da Polônia na famosa Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, sem ninguém esperar. Então nós temos aqui a tensão que foi esse momento. Em 1º de setembro de 39, após o incidente arranjado pelos alemães na fronteira polonesa, Hitler ordenou a invasão da Polônia. A França e o Reino Unido exigiram a retirada alemã e, diante da negativa, declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro. Começava assim a Segunda Guerra Mundial. E aqui o passo seguinte da invasão alemã. Vamos fazer a leitura também do slide. E aqui a França assinou a rendição e foi ocupada pelos nazistas. O Reino Unido ficou sozinho para combater a Alemanha. Prisioneiros de guerra franceses são levados sob a guarda alemã. Então foi um jeito de se vingar da França pelo Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial. Então leia o texto a seguir, que eu vou passar agora para vocês, e considere os seguintes questionamentos para reflexão. De que maneira o discurso do nazismo, conforme descrito no texto, utilizava os elementos como nacionalismo, antissemitismo e revanchismo para justificar as aspirações territoriais e políticas do regime? Então, dê um print aí na tela.
E vamos para o texto, o discurso nazista. E aqui a correção desse texto. E aqui o aplicando, mais uma técnica do Lemov. Observe os cartazes da propaganda nazista criados após a ocupação da França e registre sua interpretação sobre cada uma das imagens, levando em consideração os princípios que pretendiam conquistar apoio popular e legitimar as políticas expansionistas durante a ocupação e o governo marionete de Petain Vic. Então aqui mostra para muitos que defendem que o nazismo é de direita, que o nazismo é de esquerda, quer dizer, né? Muitos falam, o nazismo é de esquerda, né? Nós vemos aqui um governo ultradireitista, o nazismo é de ultradireita.
Vejam só as charges, comparando os Estados Unidos com a União Soviética. Então, a Alemanha seria a salvação contra o comunismo. O que aprendemos hoje? Compreendemos as implicações da política de apaziguamento dos países europeus para o expansionismo alemão, que levou à Segunda Guerra Mundial. Analisamos a retórica do espaço vital, relacionando as ações do expansionismo territorial da Alemanha nazista. Essas são as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje. Abraço a todos.